Gravação iniciada. Não vai aparecer, não. Não vai. Tá ok. Eu queria saber. Vamos começar agora o item 56 da pauta. Companhia Canoinhas de Papel, de relatoria do conselheiro Silvio Renan. A palavra do conselheiro. O 56 é completamente diferente dos demais. Então, se o senhor me permitir o colegiado entender possível, a gente julga o 57 até o último, e aí ao final a gente julga o 56, tudo bem? Perfeito. Pronto, então vamos utilizar... Eu vou utilizar como modelo primeiro tem uma planilha, tá? Que eu coloquei na pasta aí para o colegiado, da gente não perder tempo com as diferenças entre um processo e outro, eles são muito semelhantes, tá? Toda a questão daquelas questões de perder comp, eu vou só, enquanto carrega essa planilha do Excel. Qual é o item, por favor, que você vai colocar 57 agora? Até o 57 até o 62. Tá, e você vai ler qual? Tá, a gente pode utilizar aqui o 2013, aliás, 2010, 54. Pronto, tá ótimo. Beleza. Bom, então é processo administrativo de pedido de ressarcimento de IPI, nesse caso aqui, primeiro trimestre de 2005, a qual foram vinculadas DECOMP, tá? Todos esses processos, eles são quase todos idênticos, com exceção de um deles, o 2011-14. Em todos eles, com exceção desse que eu citei, houve o deferimento integral do crédito, tá? E o que acontece? Apesar de ser deferido a totalidade do crédito do pedido do contribuinte, as compensações, parte delas não homologadas, porque o crédito não era suficiente para fazer frente aos débitos que foram colocados em compensação, tá? Então, em síntese, esse é o tema do processo, crédito totalmente deferido, com a compensação não homologada em algumas delas, porque o crédito não era suficiente. E o que o contribuinte vai alegar? Ele vai trazer esses 3 pontos aí que eu trago bem delineados. Primeiro, ele fala um erro de preenchimento. O que seria esse erro de preenchimento? Que ele informou como crédito, nesse caso aqui, o primeiro trimestre de 2005, mas que, em verdade, ele pretendia utilizar também o crédito do quarto trimestre de 2004. O segundo tópico é direito à atualização monetária do crédito de IPI, e o terceiro é excesso de prazo na apreciação do pedido de administrativo, nos termos da legislação federal, obstando a pretensão da Receita Federal. Então, esses são os 3 tópicos, gente. O segundo e o terceiro eu acho bem tranquilo, então eu vou focar basicamente esse resumo no primeiro tópico, que é a questão da existência ou não de um mero erro de preenchimento. O meu voto, ele vai justamente no sentido de que aqui não é um mero erro de preenchimento. O contribuinte, nesse PERDECOMP, ele não erra uma data, um dígito, um número de pagamento, enfim. Aqui, o que ele pretende, como eu coloquei no próprio relatório, como argumentação do contribuinte? Ele traz um PER, e o PER, ele é obrigatório você informar qual o trimestre do crédito, então ele traz um PER do primeiro trimestre de 2005, vincula as compensações a esse trimestre, mas diz, olha, eu utilizei o crédito do primeiro trimestre, mas na verdade eu também aqui queria utilizar em parte dessas compensações o quarto trimestre de 2004. Então, isso não seria um mero erro de preenchimento, no meu entendimento, mas sim uma inovação no próprio pedido, no próprio PERDECOMP, né? Eu trago até para o colegiado a folha 4 do voto, um acordo que eu achei bem interessante da primeira sessão, que trata justamente dessa diferença. Eu acho que o relator foi muito feliz, eu peço para o colegiado para ler só a parte em negrito, em que ele faz essa diferenciação, o que é um erro de preenchimento, um mero erro de preenchimento, e o que é uma alteração do próprio pedido. Então, o relator, naquela oportunidade, disse, por inexatidões materiais no preenchimento dos PERDECOMP, entende-se os lapsos manifestos que se percebem de plano,
aqueles que claramente não traduzem o pensamento ou vontade do contribuinte. Consistem, em suma, em pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade, cuja correção não inova no teor do objeto de correção. Assim, são exemplos de inexatidões materiais, inversão ou troca de ordem dos dígitos, equívocos de datas, erros ortográficos, etc. A pretensão da recorrente, naquele caso, assim como também aqui, ao contrário, não se trata de mera correção de inexatidão material, mas sim de inovação, um novo pedido de inclusão de outros créditos. E para tal pleito, né, seria necessária a apresentação de um outro perdeconto, um outro pedido de ressarcimento. Desta forma, não tendo sido comprovada a existência de mero erro material, mas sim a pretensão de utilização de crédito de outro período, não sendo informado na declaração de compensação, deve ser mantida a decisão de piso. Então, esse é o tópico, ao meu ver, o principal. Quanto à correção do crédito de IPI pela Selic, apesar de ter razão em seus fundamentos, peca a recorrente ao tomar como pressuposto a existência de oposição ilegítima do fisco à sua utilização. Aqui é aquela questão da aplicação da súmula CARF, né, de existência de oposição ilegítima do fisco. Só que, nesse caso, o contribuinte ele traz até uma explicação sobre um eventual processo de consulta, mas ele não vai juntar nada sobre isso e eu não consegui identificar o que ele queria efetivamente demonstrar. Eu até trago isso nesse parágrafo aí, em que pese ter alegado a realização de consulta em julho de 2008, traz um número de processo. Qual a apreciação que eu fiz? Eu olhei a data do pedido de ressarcimento, que é onde ele efetivamente apresenta ao fisco o pleito do crédito, e olhei a data em que ele utiliza integralmente. Então, as utilizações dele, ele termina de utilizar o crédito de compensação em 6/10/2009, sendo que o pedido é de 15 de janeiro de 2009, então ainda não teria transcorrido o prazo de 360 dias. Então, ainda que em tese o contribuinte tivesse razão, nesse caso, não se adequa à súmula, já que não tem o prazo de 360 dias da apreciação. Eu trago o acórdão desta turma nesse sentido. E o último argumento do contribuinte é justamente em virtude daquele artigo 24 da Lei 11.457 de 2007, que fala da necessidade de apreciação no prazo de 360 dias. O que o contribuinte vai falar sobre essa demora excessiva? Que, em virtude dessa demora, não poderia incidir penalidade e juros na exigência do fisco, ou mesmo a decadência do direito de utilização dos créditos em outras compensações futuras. O que eu vou trazer de forma bem clara é que a legislação não traz esses efeitos, né? Nem mesmo as decisões judiciais que tratam acerca dessa Lei 11.457, em um momento ele fala sobre a incidência ou não de penalidade ou juros nessa cobrança. Então, esse não é o efeito da Lei 11.457 de 2007. A gente sabe que, atualmente, o que a gente tem admitido como efeito dessa lei é a correção do crédito tributário, mas no caso da existência de oposição ilegítima, que, como a gente viu, não ocorre para esse caso. Então, em resumo, gente, esses são os 3 tópicos que o contribuinte vai apresentar em recurso em todos os processos, tá? E aí eu trago na planilha algumas diferenças entre cada um deles. Eu chamo só observação para a coluna F, nesses 2 processos, 2013-54 e 2013-45, em que o contribuinte traz uma petição posterior ao recurso voluntário. E o que é essa petição posterior? É o contribuinte falando o seguinte: olha, eu recebi uma ordem de pagamento de um PER que eu pretendia utilizar nessa compensação. Então, para mim, é a prova de que o contribuinte não cometeu um mero erro de preenchimento. Por quê? Tentando explicar melhor. Vamos tomar como exemplo esse nosso processo aqui. O contribuinte utiliza no PER o primeiro trimestre de 2005, mas ele afirma, olha, erro de preenchimento, eu também queria utilizar o quarto de 2004, quarto trimestre de 2004. E o que vem posteriormente? A ordem de pagamento desse outro trimestre, que é a prova que a Receita Federal verificou que ele utilizou apenas um trimestre. Como ele não utilizou o crédito do outro, ela está aqui oferecendo o crédito ao contribuinte, deferindo e pagando. Então, isso prova que isso não é um mero erro de preenchimento, o contribuinte simplesmente não usou esses outros créditos, tá? Então, isso ocorre só nesses 2 processos, final 2013-54, 2013-45. O processo 2011-14, a diferença é que o crédito foi parcialmente reconhecido, mas isso não é objeto de discussão no litígio, então não há nada que ser acrescentado. Em síntese, pessoal, são esses 3 tópicos que eu apresentei. É o mero erro de preenchimento, correção do crédito e
excesso de prazo na apreciação do pedido. Foram esses os 3 argumentos apresentados em todos os processos e eu, por entender que não dá provimento a todos os 3 tópicos, voto por negar provimento a recurso voluntário, como voto em todos esses processos, presidente. Ok. Alguma dúvida? Não? Deu para entender, gente? Se tiverem dúvida, me pergunte. Não, eu acho que está bem claro, porque o contribuinte está pedindo para retificar o PERDECOMP dele, só que você não conseguiu identificar que foi um erro material, né? É isso. O valor Ele quer do outro crédito que ele não apresentou, né? Esse outro crédito, mas inclusive ele consta de outro PER. Uhum. O contribuinte, inclusive, está recebendo esse dinheiro. A Receita está pagando. Como ele não utilizou esse crédito, a Receita está pagando ele. Ah, tá, mas ele queria que ficasse vinculado a uma compensação para ele pagar menos, é isso? Para ele não pagar os juros e a multa, né? Ok. Então, conselheiro Lázaro, como vota? Acompanha o relator. Conselheira Maísa, como vota? Bom, presidente, eu estou olhando aqui pelo menos o voto e as considerações, eu não estou conseguindo entender de forma diferente, eu vou acompanhar também. Conselheira Cíntia, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Marcos Borges, como vota? Acompanho o relator. E conselheira Renata Benin, como vota? Com o relator. Conselheira Thaís, como vota? Acompanho. E eu também acompanho o relator. Então, após os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é do 57 até o 62. E agora os 56, Renan. Bom, gente, o 56 eu vou ter que ler. Eu acho que eu não consigo resumir bem esse, tá? Em julgamento, auto de infração referente ao lançamento de IPI, decorrente da apropriação indevida de créditos referente à entrada de produtos que não atendem aos conceitos de insumos e apropriações de créditos indevidos referente a saídas de bonificações tributadas anteriores à data da propositura de mandado de segurança favorável à fiscalizada. Seriam 2 tópicos, um de insumo e outro aproveitamento de crédito referente a saídas de bonificações tributadas anteriores a uma propositura de um mandado de segurança que foi favorável ao contribuinte, tá? Esse primeiro tópico de insumos, ele não vai ser objeto do litígio, o contribuinte desistiu, então a gente vai tratar aqui basicamente desses reputados pela fiscalização, créditos indevidos dessas bonificações tributadas indevidamente. Realizada a glosa desses créditos pelo auditor fiscal, né, após a reconstituição da escrita fiscal, o auditor lavrou o presente auto de infração para exigência do tributo recolhido, bem como da multa de 75%. Ciente da exigência, o contribuinte apresentou a impugnação da RJ Salvador e, como já coloquei, desistiu parcialmente do recurso quanto à questão dos insumos, informando a intenção de persistir litigando somente em relação aos lançamentos decorrentes dos créditos indevidos decorrentes de bonificações. O pedido de existência parcial foi recebido e o crédito tributário transferido para processo de parcelamento. Em julgamento na DRJ Bahia, por unanimidade foi entendido pela improcedência da impugnação, está aí a ementa transcrita. Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao CARF alegando em síntese a improcedência da autuação, visto que a decisão judicial favorável à recorrente nos autos do MS, aí final 547, concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 15 da Lei 7789 de 89, que é a lei que falava que incidia o IPI sobre essas bonificações. Então, deveria ser aplicado ao caso os efeitos retroativos para reconhecimento do crédito relativo aos pagamentos indevidos, no mínimo, nos últimos 5 anos, a contar da data do ajuizamento da ação. Colacionou ainda em seu recurso decisões do CARF a respeito, bem como questionou a multa de ofício de 75%, sendo aplicável no máximo a multa de moratória de 20%, inclusive sob pena de ofeito a preceitos constitucionais. Posteriormente, em novembro de 2019, visando a liberação de imóveis vinculados a processo de arrolamento, juntou aos atos petição informando a existência do trânsito em julgado do mandado de segurança próprio dele, bem como o julgamento pelo STF em sede de repercussão geral, no RS 567935, quando se reconheceu a inconstitucionalidade formal justamente dessa lei que tratava da incidência do IPI sobre bonificações.
E, assim, tentando explicar um pouco melhor, até quando eu fui pautar esse processo, presidente, eu coloquei ele simplesmente como simples, porque ele seria... Eu imaginei que a gente ia tratar simplesmente da incidência de IPI sobre bonificação, que é justamente o que é pacífico já pelo próprio STF. Só que quando fui relatar o processo, lendo melhor os autos, na verdade esse não é o objeto. O auditor não está lavrando auto de infração para exigir o débito de IPI sobre bonificações. O que o auditor vai trazer como motivo do lançamento? É a utilização de créditos indevidos de IPI provenientes de ação judicial em sede de mandado de segurança, que não concedeu direito à fiscalizada de se apropriar do IPI devido e pago nas saídas anteriores à data da propositura da ação judicial. Eu trago transcrito aí no voto, logo no início do voto, para demonstrar que esse foi o motivo que o auditor fiscal trouxe para o lançamento. Então, ele não está fazendo incidir IPI sobre bonificações, ele só está dizendo o seguinte: olha, o contribuinte pegou IPI que incidiu sobre bonificações em períodos anteriores, lá de 98 até 2001, e pegou esse valor de incidência indevida e começou a jogar isso como crédito no próprio livro do registro de apuração dele. Então, não é que o auditor está exigindo aquela incidência, ele simplesmente está dizendo: olha, você não poderia ter utilizado esse crédito na sua escrituração. Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro. Então, esse é o item 2, tá, do relatório de fiscalização, está aí transcrito em negrito colegiado, e justamente a desobediência à decisão judicial alegada pelo auditor fiscal, ele utiliza para isso a transcrição do dispositivo que eu também trago transcrito em meu voto para o colegiado, que foi decidido pelo Poder Judiciário assegurar-lhe o direito de não fazer incidir o IPI sobre produtos que saem do seu estabelecimento, como bonificação concedida aos clientes, portanto, sem qualquer contraprestação de pagamento, em relação às operações realizadas após o aforamento do presente mandamos, bem como para as bonificações doravante concedidas. Então, o auditor fiscal vai trazer isso bastante expresso no seu voto, de que a decisão judicial não permite a ele a apuração desses créditos no seu registro de apuração do IPI. Trago aí outros trechos do relatório de fiscalização. E, por fim, aí em negrito, ainda nas palavras da auditoria, né, que diz que, em desconformidade com a sentença, em sede de mandado de segurança, a fiscalizada recuperou todos os débitos anteriormente apurados e lançados nas saídas a título de bonificação. Indevidamente, aqueles débitos foram atualizados e lançados a crédito pela fiscalizada no livro de registro de apuração de IPI sobre o CFAP 1949. Como se nota, o fundamento para a realização do lançamento foi o aproveitamento de créditos decorrentes de IPI devido e pago sobre bonificações de períodos anteriores à impetração do mandado de segurança, especificamente de pagamentos indevidos de IPI sobre bonificações concedidas entre 6/11/98 até 12 de março de 2001, os quais foram lançados como crédito extemporâneo no livro de registro de apuração do IPI a partir de janeiro de 2004, conforme planilha 993 e seguintes, com trecho abaixo recortado. Então, estou demonstrando justamente que o contribuinte reconheceu esses débitos sobre bonificações lá em 98 a 2001, quando ele obteve a decisão favorável no mandado de segurança, o que ele fez? Passou a lançar o crédito no próprio registro de apuração do IPI a partir de 2001. E mensalmente ele foi lançando aqueles créditos e atualizando na sua própria escrita do IPI. Em sua defesa, a recorrente repisa os argumentos apresentados em sede de impugnação, destacando o trânsito em julgado do mandado de segurança, onde foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 15 da Lei 7789, que previa a incidência do IPI sobre os descontos incondicionais, nas bonificações, bem como o julgamento pelo STF em sede de repercussão geral, quando se concluiu pela inconstitucionalidade, e aí, de parte do artigo 15 da Lei 7789, apenas quanto à previsão de inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do IPI. Foram ainda apresentados argumentos relativos à multa de ofício de 75% e decisões do CARF a respeito. Pois bem, analisando os autos processuais e a jurisprudência administrativa e judicial sobre a matéria, não resta dúvida. O STF pacificou o tema a respeito da incidência do IPI sobre descontos condicionais
decidindo pela impossibilidade da incidência desse imposto. A Câmara Superior de Recursos Fiscais, inclusive, já teve a oportunidade de aplicar esse entendimento aqui no próprio CARF, trago aí a ementa de um desses acordos, e digo que vale ressaltar que o regimento interno desse Tribunal Administrativo determina a aplicação vinculante das decisões do STF em sede de repercussão geral, não havendo margem nesta instância para discussão acerca da matéria. Ora, se o tema resta pacificado, inclusive pelo STF, além de, nesse caso aqui, existir uma ação própria do contribuinte mandado de segurança, resta aqui a decisão quanto aos efeitos aplicáveis da decisão judicial e a possibilidade de se apropriar do IPI devido e pago nas saídas anteriores à data da propositura da ação judicial. Então, mais uma vez destacando, nós não estamos discutindo o lançamento sobre bonificações, mas sim a utilização desse crédito no registro de IPI. A jurisprudência desse Conselho vem se consolidando no sentido de reconhecer a eficácia executiva das sentenças mandamentais, entendendo pela possibilidade de compensação dos créditos delas recorrentes, como exemplo aí um acórdão dessa própria turma. Salvo engano, é um acórdão da Renata, eu acho que eu não coloquei, que é a questão que o colegiado já é bem pacífico, né? Inclusive, esta turma recentemente entendeu pela possibilidade de aproveitamento dos créditos no período de 5 anos contados retroativamente a partir da impetração do mandado de segurança, como abaixo se demonstra. E aí é aquele acórdão do Lázaro, acho que da sessão anterior, né, Lázaro? Em que, pese a jurisprudência parecer dar razão à recorrente, o caso concreto não se adequa aos demais casos julgados pelo colegiado, pelo que passo a explicar. Como se nota dos autos processuais, não está sendo exigido, por meio do lançamento, o IPI sobre bonificações, mais uma vez destacando. O lançamento, em verdade, decorre da glosa de créditos indevidos de IPI, proveniente de ação judicial em sede de mandado de segurança, que não concedeu direito à fiscalizada de se apropriar do IPI devido e pago nas saídas anteriores à data da propositura da ação judicial. De fato, tenho que dar razão à conclusão da autoridade fiscal pela inexistência de reconhecimento do direito à apropriação do crédito decorrente dos pagamentos efetuados em períodos anteriores à data da propositura da ação judicial. Em momento algum, a decisão autorizou o aproveitamento do crédito no registro escritural do contribuinte para desconto dos débitos apurados nos períodos posteriores. Ainda que esse conselheiro entenda que, após o trânsito em julgado, seja possível o aproveitamento do crédito relativo aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, que é justamente o entendimento do acordo do conselheiro Lázaro, após a habilitação do crédito, a apresentação do DECOMP, se for o caso, o procedimento adotado pelo contribuinte aqui, nesse caso concreto, se mostrou em desconformidade de sentença, visto que, sem autorização judicial, e aí nos termos da autoridade fiscal, recuperou todos os débitos anteriormente apurados e lançados nas saídas a título de bonificação. Aqueles débitos foram atualizados e lançados a crédito pela fiscalizada no livro de registro de apuração do IPI. Como bem destacado pela fiscalização, não existia autorização judicial para que o contribuinte efetuasse o lançamento a crédito no RAIP dos valores anteriormente pagos a título de IPI sobre bonificações. Em outra palavra, ainda que se reconheça indevida a incidência do imposto, a sentença não permitiu o registro a crédito em sua escrituração para esse desconto dos débitos nos períodos subsequentes. Como defendi anteriormente, o caso concreto difere dos demais já apreciado por esse colegiado, motivo pelo qual proponho diferente decisão. Aqui, ainda que em parte os fundamentos da DRJ, o mesmo da DRF, questiona a eficácia executiva da sentença em ação mandamental, que eu discordo, fato é que persiste o motivo da glosa dos créditos, qual seja a inexistência de decisão judicial permitindo a apropriação e utilização no livro RAIP dos créditos decorrentes de pagamentos de períodos anteriores sobre bonificações. Em outras situações, este colegiado entendeu pela possibilidade de compensação dos créditos reconhecidos judicialmente após o trânsito em julgado e habilitação, se fosse o caso, né, à época, e não pelo aproveitamento direto na escrituração do IPI de créditos extemporâneos atualizados, motivos pelo qual não há de se aplicar a jurisprudência já citada. Quanto à existência de decisão da STF em sede de repercussão geral, que também é argumento do contribuinte, pela inconstitucionalidade formal do artigo 15 da Lei 7789, mais uma vez, importante destacar, não é esse o objeto desse processo, nós não estamos aqui discutindo a incidência da bonificação, mas sim da glosa de créditos extemporâneos apropriados indevidamente no RAIP, motivo pelo qual não há repercussão da decisão do Supremo nesse litígio.
Ademais, como já decidiu a Câmara Superior, a declaração de inconstitucionalidade pelo STF de norma tributária em controle de constitucionalidade difuso ou concentrado permite a repetição do indébito relativo aos pagamentos realizados até 5 anos do pedido de restituição, independente da data da declaração de constitucionalidade. Entretanto, no caso concreto, também não se observa a existência de um pedido de restituição do crédito, mas sim o aproveitamento sem autorização judicial de crédito extemporâneo lançado em registro de apuração do IPI. Aí a transcrição da decisão da Câmara Superior. Desta feita, no mérito, entendo que, ainda que se reconheça a não incidência do IPI sobre bonificações, a glosa é devida ante a inexistência de autorização judicial para o registro e aproveitamento de crédito extemporâneo relativo aos pagamentos realizados em períodos anteriores à data da impetração do mandado de segurança, como bem concluiu o colegiado ACOI. Aí, nos termos da DRJ, o contribuinte extrapolando o provimento judicial se creditou do valor do IPI que havia incidido na saída de seus produtos, a título de bonificação, em período anterior ao ajuizamento do mandado de segurança, o que justifica plenamente a glosa desses créditos. Em relação à multa de ofício de 75%, a recorrente vai defender a ilegalidade e a inconstitucionalidade da autuação. Primeiro, quanto à inconstitucionalidade, eu vou basicamente falar os termos da súmula CAF número 2. Quanto à alegação de ser devida somente a multa moratória de 20%, também não procede, como a normativa é clara e determina a aplicação da multa de 75% para a falta de recolhimento do IPI, situação em que se enquadra o contribuinte é a letra direta da própria lei, né? Aqui eu trago que não é o caso de multa moratória, porque não é pagamento em atraso, mas sim um lançamento de ofício do crédito tributário. Por fim, apenas para que conste nos autos, não cabe aqui o sobrestamento do processo solicitado pela recorrente em sede de recurso, esta matéria já ter sido decidida pelo STF naquele RE já citado. Por tudo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário como voto. Aqui, em síntese, né, para esse caso, é que, como eu disse, de início eu imaginei que seria lançamento de IPI sobre bonificações, mas não é apropriação de um crédito. Aqui eu acho que o caso desse contribuinte, que ele aproveitou indevidamente esse crédito, ele deveria ter esperado o trânsito em julgado, e a partir do trânsito em julgado, ainda que em sede mandamental, ele poderia habilitar esse crédito na via administrativa para efetuar a compensação. Foi a interpretação que eu dei desse processo, tá? Deveria ter feito PERDECOMP, é isso. Com base em decisão judicial transitada em julgado. O meu entendimento é que eu acho que ele deveria ter adotado esse procedimento. Então, Renan, nesse caso aqui, eu acho que você tem um a mais, tá? Na verdade, porque eu concordei com você na questão dele ter adotado, dele não ter se utilizado do procedimento correto, eu já votei dessa forma também. Mas aqui, se você olhar o pedido do mandado de segurança e a própria sentença que foi concedida, o contribuinte não pediu o reconhecimento de crédito referente a períodos anteriores. Então, no pedido, ele fala lá, ó, para que se assegure ao impetrante o direito de não incidir o IPI sobre os produtos que saem de seu estabelecimento a título de bonificação, abstendo-se de exigir o recolhimento do imposto sobre os valores correspondentes. E aí, na ordem, ele pede para ser concedida a segurança, para assegurar o direito de não incidir o IPI sobre os produtos que saem de seu estabelecimento a título de bonificação, desconto incondicional. E isso foi impetrado em maio de 2002. A sentença, quando ela concede, está na folha 70 o pedido, tá? Folha 70, 71. E aí a sentença, quando ela concede, ela fala, não, tá certinho, vou conceder, só que para os períodos posteriores à impetração. Então ele coloca lá, ó, tá na folha 78. Em relação às operações realizadas após o aforamento do presente mândamus, bem como para as bonificações doravante concedidas. Fica assegurado ao fisco o direito de fiscalizar e controlar a regularidade desse procedimento. Então, assim, eu estou entendendo que nesse caso você tem um argumento a mais que respalda, porque aqui no seu voto o tempo inteiro você falou, não, tem a questão da eficácia executiva, isso para mim tá certo. Só que aqui parece que o pedido dele foi restrito à data da impetração. Então, aqui, como a impetração foi em 2002, no final das contas, como ele não pediu 98 até 2001, por isso que ele nem habilitou o crédito, porque não tem na decisão judicial o reconhecimento desse crédito dos períodos anteriores.
Eu até transcrevi esse. Né? Eu até transcrevi. Desculpa, pode falar, Thaís. Não, só corroborando, é isso. É um mandado de segurança preventivo, né? Ele só vai ter efeito para frente. E aí ele tem eficácia executiva para o período a partir da impetração. Então, eu concordei com você colocou muito bem essa questão do eficácia executiva. Eu só te recomendaria, eventualmente, você reavaliar esse ponto que você está falando assim, se o contribuinte tivesse pedido restituição, poderia ser dado. Nesse caso aqui, nem assim ele conseguiria, porque a decisão judicial foi restrita. Então, ele perdeu a oportunidade de ter pedido do período anterior, quando ele impetrou o mandado de segurança. Isso é um problema, né, dele. Então, enfim, eu só complementaria as suas razões, Renan, para falar que, considerando o limite do mandado de segurança e a forma como ele impetrou, com o limite do pedido e o que foi concedido na sentença, só foi concedido em relação às operações realizadas após a impetração. Então, para esse período anterior, ele perdeu. Eu imaginei que esse ponto seria mais polêmico do que dessa forma que eu fiz, quanto à questão da eficácia executiva, se isso atingiria, com base nessa decisão judicial, períodos anteriores ou não. E até porque, como eu vejo que a motivação do contribuinte fala também essa utilização indevida do crédito, né, então eu acabei focando um pouco nisso. Mas, assim... eu não vou nem pelas conclusões, eu só te falaria para eventualmente... Eu colocaria sem problema um parágrafo. Mas o que é que ele está deduzindo, Renan? Essa dedução que ele está fazendo na escrita é do que ele ganhou da data da impetração para frente? Não. Ou da data... 98 a 2001. E o que por exemplo, ele fez a impetração do mandado. Logo depois ele já conseguiu ir de imediato uma segurança e já parou de recolher? Outubro de 2000. Ele tem a decisão de mérito, né? É porque isso, de quando ele impetrou o mandado de segurança até quando ele começou a parar de recolher, ele fez alguns pagamentos indevidos, a maior, né? Uhum. Como é que ele pediu o ressarcimento disso? Através de uma restituição? Mas não, esse período não está em discussão aqui. Não está em discussão. Não está. Porque é 2002. É antes de 2002. Assim, eu concordei com você, Renan, que você colocou. Eu imagino que você estava achando que eu ia reclamar disso, mas para mim está certo, considerando o pedido e o que foi concedido na segurança mesmo. A sentença, eu confesso que ela está difícil de ler, né? Está lá na folha 78, mas dá para ver claramente que é isso, que ele só está concedendo após. Por quê? Porque foi um mandado de segurança e ele não pediu o direito à compensação dos valores que ele eventualmente tenha pago indevidamente do período anterior. O que eu trouxe também é que não precisaria ele fazer esse pedido de repetição do indébito em si, porque a partir do momento, como é a própria emenda do acórdão da Renata, né? Que as sentenças gozam da eficácia executiva e que os créditos dela decorrente poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao reconhecer essa inexistência, né, da relação de direito tributária, contiver mesmo que implicitamente os elementos identificadores da obrigação. Exato. Então, ainda que a sentença venha no sentido, olha, aqui não existe incidência, quando é possível reconhecer os elementos identificadores da obrigação, a gente admite a formação desse título executivo, né? Então, poderia sim o contribuinte habilitar esse crédito. Mas eu estou entendendo esse ponto porque não haveria aqui a discussão dos períodos anteriores. Isso. Eu colocaria um parágrafo a mais, até porque reforça o entendimento da própria autoridade fiscal. Exato. Ok, então. É mais alguma dúvida? Não? Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanha o relator. E conselheira Maísa, como vota? Eu acompanho, presidente. E conselheira Cíntia, como vota? Acompanho. E conselheiro Marcos Borges, como vota? Acompanho. E conselheira Renata Bilim, como vota? Acompanho, relator. Conselheira Thaís, como vota? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o 56. 56, né? Certo. Esses, Lázaro, não são os que de hoje, da pauta de hoje pela manhã, não são fáceis, não? Assim, som.
Tem o meu do café ainda de ontem, Perdão. presidente, se quiser. Eu acho que o da Siemens me parece tranquilo. Tranquilo, dá para jogar. O que você, eu tava querendo o seguinte, já está no horário de almoço, a gente retornar um pouquinho mais cedo para pelo menos ter tentado fazer algum processo ou dois antes daqueles processos de ontem dos patronos que ficaram pendentes. O que vocês acham? E o da Canoinhas, do Renan, será que não dá pra gente fazer antes do almoço? É o Canoinhas, não, perdão, o primeiro, Costa o lado Café. de manhã, Costa Café. Ele é difícil, Renan? A minha explicação é bem fácil, eu só não sei se o colegiado vai concordar, eu só não sei se vai demorar na discussão, mas a minha explicação vai ser bem simples. Será que eu estava achando melhor a gente almoçar e retornar um pouco mais cedo, se vocês puderem, né? Tá bom. Ser 1h30? Por mim, tudo bem. Tá bom para todo mundo? 1h30? 1h30 da tarde? Isso aí a gente começa por esse do Renan, e depois passa para aqueles processos dos patronos de ontem que ficaram pendentes. A gente marcou com eles Não, porque a tarde... não, porque a tarde ainda tem patrono, tá? É só, enfim, o 66 ao 74, é só porque... por isso que eu... Esse do Renan, acho que a gente consegue jogar em meia hora, não? Segue, sim. É menos. Então, suspenda a gravação, por favor. É Patrícia, né? Ok, presidente.